Saudações a todos, continuando então no livro Dramas da Obsessão, em que nós víamos ali as situações dolorosas pelas quais o Leonel passou na sua infância, né? E dando continuidade, nós vamos ver agora quando ele atinge a puberdade. E vamos ver que essa situação, né, tão intensa, tão dolorosa, ela dá uma acalmada, porque ele tinha aquelas crises horrorosas, né, e quebrava tudo na casa. Mas como eles dizem aqui, não obstante, atingindo a puberdade, tais anomalias arrefeceram de intensidade, oferecendo esperanças de cura. Um hábil tratamento psíquico trar-lhe, então, modificações gerais, traçando porventura trajetória nova em seu destino. Mas, infelizmente para todos, seus pais e sua família, atidos à indiferença dos assuntos espirituais, conservando-se pouco menos que materialistas, então eram quase materialistas, né? Não cogitaram de coisa alguma racional a seu favor. Sua mãe doente, afetada de ambos os pulmões, definhava lentamente, mas ainda assim encaminhara-o à religião, confessando ao vigário da paróquia onde residiam as intraduzíveis diabruras do filho. Paciente e bom, o sacerdote tentou aconselhá-lo afetuosamente, atraindo-o para o catecismo e lecionando-lhe normas de boa conduta moral e social e de respeito a Deus. Mas Leonel opunha-se ao ensino, manifestando tal horror às coisas da igreja e tanta aversão ao sacerdote que, desanimado, declarou àquela sofredora mãe que seu filho era criança incorrigível, de má índole, e que somente a lei do Criador teria bastante sabedoria para chamá-lo ao dever. Aos 15 anos, morreu-lhe o pai, após breve enfermidade, deixando-o em completa liberdade. Aos 17, as antigas crises desapareceram, mas hábitos novos sucederam aos antigos, porventura ainda mais daninhos, perigosos. Toda e qualquer soma financeira que lhe caísse sob os olhos era desviada para o jogo, e o trato com mulheres desonestas. Vários empregos em casas comerciais foram tantos outros vexames que pungiam o coração de sua mãe, que por várias vezes ouviu de empregadores do seu filho queixas acerbas da sua conduta e até insultos ao ser ele despedido em face do mau procedimento para com seus chefes. Finalmente, com muito esforço e sob vigilância do padrinho, que lhe substituíra até certo ponto o pai, conseguiu findar o curso de ciências comerciais, que desde muito tentava, e tornou-se guarda-livros, título equivalente ao que hoje se denomina perito contador. Então, com muita dificuldade, ele conseguiu, né, formar-se em ciências comerciais, né? E nós vimos que ele trazia muita dificuldade na escola em termos de aprendizado, porque uma mente bombardeada pela obsessão, ela não se concentra, né? Ela não tem ali a condição de ter um desenvolvimento normal de aprendizado. E por esse tempo, o jogo absorvia-o e ele se endividava, causando sobressaltos à sua mãe, que temia vê-lo irremediavelmente desacreditado às voltas com a polícia. Mesmo assim, apesar de encontrar-se sofrivelmente colocado e contando apenas 22 anos de idade, casou-se, porquanto a família entendera tornar-se o casamento seguro corretivo para tantos desatinos. Não foi, entretanto, mau esposo,
se considerarmos que não maltratava fisicamente a mulher, sendo até amável no trato para com ela. Mas também não se poderia considerá-lo bom, visto que jamais se preocupou em proporcionar conforto à família, mantendo-a sempre em acentuada pobreza, porquanto seus desacertos fora do lar absorviam parte dos recursos obtidos do trabalho cotidiano. Sua existência, assim, após o casamento, continuou caracterizando-se pelos desacertos, que prosseguiam num crescendo angustiador. A despeito da paciência da esposa, do seu desvelo pelo lar, ali não havia paz, nem esperança, nem confiança no destino, porque Leonel passava noites consecutivas à mesa do jogo ou locupletando-se em ceias orgíacas com amigos suspeitos. Os filhos se sucediam, e ao atingirem a segunda infância, dir-se-iam viver assustadiços, atemorizados, sem saberem por que razão. Eram feios, nervosos, enfermiços, dentre todos destacando-se a filha primogênita, cujo nome Alcina dir-se-ia o próprio escárnio, em face do seu aspecto visivelmente masculino, não obstante tratar-se de pessoa raquítica. Feia, trazendo feições anormais, inteiramente desgraciosa, exibia também um defeito físico, pois coxeava sensivelmente da perna esquerda. Essas condições a que Dr. Bezerra se refere, na verdade, é o espírito, né, que determina essa fealdade, a sua maneira de ser, o que ele traz, as suas dificuldades íntimas, as suas lutas, seus pensamentos, quantas vezes tão difíceis, né? As bagagens de tantos erros, de culpas, fazem assim com que a aparência não se torne graciosa, né? Por isso que ele está nos descrevendo isso, porque a graciosidade, né, a beleza, ela independe dos traços, é algo que vem de dentro, né? Mas aqui é o contrário, né? Então nós vamos ver no decorrer as razões desse quadro tão doloroso. Vamos lá. Nesse lar, altercações, choro, dificuldades financeiras, falta de crença em Deus e de qualquer religião, era o que ressaltava de início a observação de qualquer visitante ou amigo. À noite, sucediam-se entre os filhos pesadelos e crises idênticos aos que o próprio Leonel apresentava na infância, o que o levava a dizer sem preocupações: tratava-se de atavismo. Eu fui assim durante a infância. Então ele trazia ali para essa situação de herdarem, né, esse quadro, dizendo que ele era assim na infância, portanto concluindo provavelmente que esses ataques passariam. Após a morte de sua mãe, todavia, breve interregno sucedeu-se nos destinos de Leonel. Dir-se-ia que o choque por haver perdido tão excelente tão excelente amiga, chamara-o à razão. Surgiu em seu caminho, em seguida, oportunidade feliz de boa colocação numa fábrica de tecidos, da qual passou a ser o chefe dos escritórios, ou antes o guarda-livros, responsável por todo o movimento financeiro. 4 anos decorreram sem anormalidades. Então, ele teve ali um choque com a partida da mãe e como se tivesse ali se posicionado de uma forma melhor, né? Então, durante 4 anos, tudo caminhou. A proteção invisível do alto generosamente colocou ao seu alcance nova oportunidade salvadora, aproveitando o período sereno que sobreviera em torno dele. 2 companheiros de trabalho
espiritistas convictos e cultos, homens honestos, bem inspirados pelas forças invisíveis do bem, tentaram despertá-lo para a crença em Deus e o cultivo das forças, ou dons espirituais. Deram-lhe a ler livros doutrinários e científicos. Falaram-lhe da excelsitude da doutrina que professavam, a qual a eles próprios levantara do ostracismo estéril para o plano harmonioso do dever cumprido e da consciência tranquila. Disseram-lhe da sua suave feição amorosa, que recomendava o jugo benévolo, da compaixão pelos oprimidos e sofredores em geral. Mas Leonel rejeitou os amorosos convites, ridicularizou o Evangelho, que ele não estava à altura de assimilar. Glosou com xistes ofensivos a filosofia, que não pôde entender, e depreciou a ciência, para terminar evitando o prosseguimento das relações de amizade com os dois companheiros que ali nada mais representavam senão instrumentos da assistência piedosa do invisível, que tentava estender-lhe a mão salvadora à beira de um abismo que o seu livre-arbítrio tornava iminente, mas evitável pelo bom senso e a continência nas expansões das próprias paixões. Então, ele recusou, né? Quantas vezes falamos que não recebemos ajuda, né? Na verdade, quantas vezes nós recusamos a ajuda que chega através das criaturas? Porque Deus ajuda as suas criaturas através das próprias criaturas, não é? E continuando, vagara, porém, o cargo de tesoureiro caixa da fábrica em apreço. Porque houvesse cativado a confiança dos diretores da mesma, porque foram 4 anos, tudo bem, né? Com a habilidade profissional de que dera sobejas provas, confiaram-lhe interinamente o cargo máximo da grande instituição comercial. É a prova, né? A espiritualidade amorosa, já pressentindo que ele teria muitas dificuldades para superar ali a sua ganância, né? O seu vício, já preparou ali aqueles amigos que teriam ajudado com a frequência a casa espírita. Ele teria trabalhado a sua mediunidade, os obsessores seriam encaminhados, mas ele recusou. E chega a prova. Ele é convidado a um trabalho em que ele terá acesso mais direto à parte financeira, né? Então, vamos lá. Os primeiros meses deslizaram normalmente, mas, de súbito, Leonel entra a sonhar com grandes quantias em seu poder, oriundas do jogo. Sente-se rico em pesadelos agradáveis e rodeado de prazeres. Esses pesadelos muitas vezes traduzem por sonhos, né? Nós chamamos de sonhos. Então ele acordava, é muito comum isso, você acorda achando que naquele jogo você vai ganhar, porque eles projetam coisas muito boas e você, a sua mente grava aquelas projeções e você volta para o corpo achando que você vai conseguir aquilo que o teu sonho te mostrou. Até o sonho te mostrou, né? Mas na verdade é um trabalho ardiloso dos obsessores. Então, tais sonhos se distenderam em sugestões durante a vigília, então era à noite e também durante o período que ele estava desperto. E um desejo ardente de ser rico, de viajar, de conhecer a Europa. Apossou-se dele esse sonho, né? Humilhando-o ante a modéstia em que via decorrer os próprios dias de existência. Então, ele começou ali a se sentir humilhado com a sua vida e a sonhar muito alto. As sugestões dominaram seus pensamentos e a antiga atração pelo jogo impele-o a voltar aos antros de vícios que durante algum tempo foram esquecidos.
E noites se sucedem com ele à mesa da roleta e das cartas, perdendo quantias vultosas. Na manhã seguinte, deixava de comparecer em horário exato das suas funções na fábrica, alterando o bom andamento dos serviços a seu cargo. Dores de cabeça violentas torturavam-no, alterando-lhe a saúde. Estado inquietante de depressão ou excitação sobrevém, dificultando-lhe as ações cotidianas. No decorrer de alguns meses, nada mais possuindo de seu para jogar, porque perdia sempre, sem jamais recuperar o que ia perdendo, entrou a desviar para o jogo quantias confiadas à sua guarda, como caixa que era da importante firma. Por sua vez, a vida de Alcina, desde o berço, destacara-se do normal pela enfermidade. Então, agora ele está falando da filha. Não desfrutara jamais boa saúde, irritava-se por todos os motivos. Sombria, odiosa, rodeada de complexos, reconhecendo-se desagradável a todos, retraía-se de tudo e de todos, conservando-se no interior da casa, sem jamais dignar-se a um passeio ou a uma visita, negando-se mesmo a cumprimentar os amigos da casa que porventura visitassem a família. Vivia apavorada, temendo as sombras, incapaz de penetrar sozinha qualquer compartimento da casa, asseverando que vultos tenebrosos lhe apareciam na escuridão, brandindo chicotes e oferecendo-lhe copásios de veneno a tomar. Ataques sobrevinham frequentemente, durante os quais se sentia devorada pelo fogo e chicoteada por verdugos que gargalhavam ante seus padecimentos. Após tais crises, adoecia, e os médicos chamados a assisti-la diagnosticavam as mais disparatadas enfermidades, tais como histeria, anemia profunda, alucinação por debilidade do sistema nervoso e até verminose e infecção hepática e renal, quando em verdade o mal era psíquico e repousava numa tremenda obsessão incurável pelos processos psíquicos, mas que poderia ser grandemente atenuada pelos mesmos processos e que, acima de tudo, lhe evitariam o suicídio. Então, era um caso muito complexo que não se curaria, mas poderia atenuar-se, tratando-se psiquicamente. Os dias, pois, assim se sucediam, sem alterações para Leonel e sua filha. Esse tornou-se neurastênico, irritadiço, não falava a amigos, não mais cumprimentava os próprios companheiros de trabalho, e a todos os instantes, com a mente assoberbada de preocupações, segredava-lhe a intuição das trevas na sugestão de perseguidores implacáveis. Retira, retira outras importâncias. Hás de recuperar tudo, a sorte hoje será tua, recuperarás tudo e reporás na caixa o que foi tomado de empréstimo. Cada um tem o seu dia, hoje é o teu grande dia, para obteres fortuna e recompensas felizes ao muito que tens sofrido. No entanto, perdia, ainda e sempre, porque o perseguidor o acompanhava à mesa das cartas para não deixá-lo ganhar, o que o obrigava a excepcionais habilidades profissionais para encobrir a própria falta aos diretores da firma, através da escrita que, como principal guarda-livros, fazia. E longas horas de meditações e mutabilidade expressiva sobrevinham para inquietação de toda a família, até que finalmente chegou o dia em que tudo se esclareceu, tal como desejara o obsessor, não vendo Leonel outro alvitre para a desgraçada situação, a não ser a prisão ou suicídio. As importâncias de que lentamente se apossara
montavam em cerca de 200 contos de réis, valor da época. Soma que então representava apreciável fortuna, impossível a um funcionário das suas condições obter para saldar uma dívida. O infeliz livre pensador, então, desamparado de qualquer forças de reação, porquanto nem mesmo uma fé religiosa jamais concordara em cultivar, preferiu o suicídio, assim se curvando ato por ato, atitude por atitude, às sugestões do inimigo invisível que realmente só desejava desgraçá-lo. Silenciaremos, porém, sobre os detalhes dolorosos desse imenso drama, rico em testemunhos da atuação obsessora sobre um médium passivo que se ignorava, a fim de que a este não identificar, faltando com a devida caridade ante suas imensas desgraças. Né? Então, os cuidados que a espiritualidade toma para não dar detalhes, para que ninguém seja identificado nessas leituras que nos são trazidas, né, para o nosso aprendizado. No entanto, uma vez tombado para sempre o próprio corpo carnal, o que Leonel encontrara como espírito fora o prosseguimento da própria vida, que tentara destruir para evitar a desonra. Assim, os mesmos dissabores, angústias e preocupações, agravados por uma hipersensibilidade torturante, como pelas penosas impressões físico-materiais, oriundas da violência do choque traumático derivado da morte prematura. Então, fiquem para nós esses aprendizados, essas reflexões, que possamos, com muito cuidado, entender todos esses ensinamentos que cabem a todos nós, né? Para que busquemos nos fortalecer num caminho que nos torne mais espiritualizados, que a religiosidade realmente possa se fazer em nós, porque tudo isso nos ajudará nas situações de um assédio, né? Nas situações de um momento de prova. Então, que fiquemos em paz. Olá, hoje eu selecionei o capítulo 15 do livro Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo médium Divaldo Franco. No capítulo 15, Amélia vai nos trazer o ponto de vista de Zaqueu. Nós vamos conhecer detalhes que não são relatados nos evangelhos. Ela começa falando, aliás, eu gostaria, antes de mais nada, enfatizar o capítulo, o título, que é Zaqueu, o rico de humildade. Já me traz aqui uma coisa importante para a gente falar, né? Como pode ser um rico, né, humilde? E a gente sabe que a humildade não está ali atrelada à posição social, né? Às vezes uma pessoa que está ali passando por uma dificuldade imensa, passa por privações financeiras imensas e ela não é nada humilde, né? Então, tiremos de nossas mentes essa questão de achar que só uma pessoa pobre de recursos é uma pessoa humilde, né? A humildade, ela não está ligada à posição social. Então, até para o nosso aprofundamento, lembrando então, essa passagem está sobre Zaqueu, né? Está nos evangelhos, no livro Boa Nova, psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, há um capítulo dedicado a Zaqueu. É o capítulo de número 23. O nome do capítulo é O Servo Bom. Recomendo também a leitura. E no Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, na introdução
aonde temos as notícias históricas, é falado sobre os publicanos. Então, é o item 3, notícias históricas da introdução, é falado sobre os publicanos. Então, todas as vezes que a gente for falar dos evangelhos, é importante a gente ir nos aprofundarmos, pesquisarmos, entendermos o contexto da época, o perfil ali de cada personagem, né? Aqui a Amélia vai trazer o perfil psicológico de Zaqueu. Há muitas curiosidades neste capítulo, que ele vai nos fazer refletir bastante também. Em que posição nós estamos, né? Então, ela começa falando sobre os publicanos. Segregados, os publicanos ou arrecadadores de impostos constituíam classe detestável, vivendo sob chuvas de ódios e sarcasmos. Aí vem uma nota no rodapé, aonde ela fala, né, que eram 3 tipos de publicanos. Os decumani, que arrecadavam os dízimos, partitores, encarregavam-se das alfândegas, e pecuari, que recebiam as taxas sobre os solos e pastagens. Resumidamente, então, eles eram os arrecadadores de impostos. Então, eles arrecadavam o imposto e uma parte desse imposto era permitido que eles recolhessem para si. Então, eles cobravam a mais, né? Então, uma parte ia para o governo, a outra parte ia para eles. Então, por isso que eles eram detestados, né? Por todos, até dos seus pares, né? Principalmente aqueles que detinham grandes fortunas, porque pagavam imposto muito mais caro, né? E aí ela começa a falar da cidade de Jericó, porque Zaqueu era da cidade de Jericó. Então ela traz ali que era um centro de atividades comerciais e muito famosa. Imaginemos uma cidade como São Paulo, onde tem ali, né, aqui temos indústrias, temos comércio, transita-se muito dinheiro na cidade de São Paulo como um grande centro urbano, né? Nos dá muitas oportunidades de trabalho. Cada evento que acontece na cidade enche os hotéis, os restaurantes e arrecada-se mais tributos. É a mesma coisa, lógico que num tamanho menor, mas para a época, a cidade de Jericó era um importante centro, onde tinha esse trânsito de dinheiro, né? E ela fala ali que Cleópatra havia se hospedado lá, fala que Herodes e Arquelau, eles tinham umas vivendas, uns palácios na cidade, né? Então, para destacar a importância da cidade de Jericó, que ela era de economia pujante e era rota para Jerusalém, né? E aí ela começa explicando, né, falando sobre o Zaqueu. Ela vai nos dar ali uma breve introdução sobre quem era Zaqueu. Então, Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era um publicano. Ele residia num suntuoso palacete, amealhara alto cabedal de moedas, adornando o reduto doméstico com obras de artes vindas de muitos países e se cercara de luxo, de modo a encher de bens externos o vazio do coração, por saber-se detestado por toda a cidade. Quantos de nós, muitas vezes querendo buscar nesse vício aí de adquirir, para tentar encher o vazio dos nossos corações, né? Então, ele tinha o direito de ter essa asta pública para arrecadar os impostos de Jericó, né? Mas isso não preenchia o seu coração, né? O que ele fazia? Ele comprava muito, né?
Era uma coisa aí suntuosa, digamos assim, que era para preencher o vazio que ele carregava no coração. E outro ponto que ela coloca aqui, ele sabia que ele era detestado por toda a cidade. Imagine a psicoesfera, né, de uma pessoa. É por isso que nós temos que vibrar por aqueles que carregam aí a prova do poder e da riqueza, para que não falhem. Porque enquanto os muitos, a grande maioria, estão vibrando pela sua queda, né? Reflitamos nesse sentido. Quando alguém está numa posição determinada, assumindo aí uma tarefa árdua, quais são os pensamentos que nós estamos emanando contra essa pessoa? São pensamentos de amor, fortificando, de sustentação ou querendo que a pessoa fale, né? Então, ele sabia que ele era detestado por toda a cidade. Então, os pensamentos não eram os mais positivos em relação a ele, o que potencializava a sua falha. Ele tinha uma boa índole, né? E ele justificava, então, a sua posição entre os ricos, dizendo que era uma posição importante. Quanto possível, procurava dissipar as nuvens carregadas de malquerença e animosidade que lhe sombreavam os dias. Então, ele tentava, ali lutava contra esse estigma, né, de ser detestado. Tentativas e tentativas, porém, redundavam inúteis. Escutava algo irritado as ameaças escapadas, entre dentes, daqueles que se viam obrigados a liberar-se do infamante dever de pagar o tributo a César através dele. De estatura baixa, o que lhe somava mais aflição às angústias, e gordo, Zaqueu era o espécime vivo característico da idiosincrasia da cidade. Então também havia essa outra dificuldade, né? Ali de um homem, né, ser mais baixo, de estar acima do peso. Vamos nos colocando nessa situação, porque a gente às vezes vive as nossas vidas e a gente não consegue enxergar o quanto aquilo afeta a autoestima, né, a baixa estatura de alguém. Pra gente, a gente pode até falar, imagina, que isso, mas a gente não está dentro da pessoa, a gente não sabe o que ela está sentindo, né? Então, de ser ridicularizado, né? Esses preconceitos, esses bullying que nós sabemos que ainda existem, né? Então, tudo isso, né? Além dele ser detestado, ainda ele fisicamente não tinha uma condição aí que o daria mais, que lhe traria mais segurança, sabe? Confiança. Muitas vezes, acarinhando os filhinhos, atormentado, considerava o publicano o futuro e alinhava planos. Então, ele tinha dentro dele um plano, que era, assim que ele amealhasse, né, muitos bens, ele abandonaria a coletoria e viveria em outra cidade, para ele poder viver, né? Quem de nós nunca fez esse tipo de plano? Nossa, eu vou suportar essa dificuldade, falando de matéria, tá, gente? Não estou falando de evolução espiritual, estou falando de matéria, né? Planos que nós fazemos no nosso dia a dia, às vezes de suportar dificuldades, ali um fardo mais pesado no trabalho, uma animosidade que temos com um colega de trabalho. Ah, não, eu vou segurar mais um pouco para eu poder melhorar o meu padrão de vida e poder mudar de emprego, mudar de cidade. Eu estou fazendo isso para poder pagar minha casa, né? Tentem entender desta forma, né? Então, ele também tinha um plano, ele queria se livrar disso. Mas às vezes a nossa visão é muito limitada, né? Então ele estava ali pensando com a cabeça da terra, a cabeça terrena. E dava a ele, isso dava um alento para ele, né? Dava uma esperança, saber que um dia aquilo iria acabar. E ele ouvira falar de Jesus. As notícias iam chegando para ele, né? Ela coloca aqui. As notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais pareciam uma mensagem de amor, cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto.
Também ele tinha sede de amor, ansiava por afeição, amigos. Ele tinha uma solidão imensa, né? Vamos imaginar aqui os chefes. Quando uma pessoa alcança ali um cargo maior, ela fica cada vez mais sozinha. A não ser, né, aqueles que estão próximos ali, às vezes por interesse. Imaginemos, vamos almoçar. Não queremos, né, que o nosso chefe vá junto com a gente. Eu tenho um amigo que ele, né, fazendo um parênteses, ele é um diretor. Ele é um amigo mesmo, um amigo pessoal. E ele trabalha numa empresa, ele é um diretor. E ele fala, né, que muitas vezes ele sabe que convidam ele para almoçar, mas por pura convenção, né? Apesar de ele ser uma pessoa muito acessível, um bom líder, né? Ele fala, tem que dar esse refresco, né, para eles poderem conversar entre si, né? Não ficarem presos ali a tentar escolher o assunto. Então, é uma espécie de solidão que se experimenta, né, quando você está no poder. Então, chegava essas notícias de amor de Jesus, puro amor, né? E ele começa a se questionar, mas como pode amar tanto, tanto? A informação de que ele, né, que Jesus comia com pecadores e até palestrava com os publicanos, fê-lo chorar interiormente. Interessante, né? Ela trazendo esse perfil psicológico dele, que é tão desconhecido, né? O que ele estava buscando quando ele subiu na árvore? Olha aí, ela está esclarecendo para a gente, né? Quantas lágrimas rolaram nas faces, né? O coração doído de uma pessoa que se sentia ali excluída, sozinha. E as lágrimas aljofraram mais fortes quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que o seguiam com ardor, um havia, publicano também, que ele arrancara de uma coletoria, né? Um dos 12 também era um publicano. Então aí ele se identifica, né, parece que valida a sua intenção de falar com Jesus, porque dentre aqueles que circulavam o mestre, um também era publicano. Olha a identificação, olha a esperança. Admiração e afeto empolgaram Zaqueu por aquele desconhecido. E ele queria muito ver, ele queria muito ouvir, ele queria muito conversar com ele, né? E ele no íntimo, ele sabia, ele acreditava que Jesus fosse o Messias, né? E sabia ali daquelas notícias que vinham, que Jesus amava os infelizes, os deserdados de esperança, os espizinhados. Então, aquilo o encorajou, né, de estar perto de Jesus. Amélia traz uma outra observação. Na cidade de Jericó, havia um cego chamado Bartimeu. Então, vivendo no mesmo lugar que Zaqueu, havia Bartimeu, o cego. Mendigava ali pelas ruas, pelas estradas. Quem o socorria? Zaqueu. Zaqueu gostava de atender a miséria, amenizar a dor. Ele que sabia o travo da soledade. Esses sofredores não lhe denegavam a moeda amiga que os puritanos e zelosos da lei recusavam ofertar, guardando no semblante de falsa pureza a expressão constante de asco. Então era entre os miseráveis que ele encontrava um olhar, né? E junto aos ricos não, porque eles detestavam ele, eles tinham desprezo por ele. Bartimeu, cego e desprezado, tinha algo em comum com ele, Zaqueu, a soledade em que caminhavam ambos no meio do povo. Então Zaqueu, muito rico, cobrador de impostos, se sentia só. Bartimeu, cego, também se sentia só. Ambos caminhavam numa solidão. Ninguém sabia ninguém gostava deles e ninguém sabia o que carregavam dentro de si. Entendem isso?
Aí, em março do ano 30, chega ali a notícia, né? Tava ali aquela questão da proximidade da Páscoa, e chega uma notícia de que Bartimeu havia sido curado por Jesus, né? Aquele infeliz que ele conhecia. E Bartimeu adentra a cidade de Jericó falando, com os olhos banhados em lágrimas e em indefinível luz. E alguns acharam que era milagre, outros que era farsa, né? E aí houve uma explosão emocional na alma do Zaqueu. Ele não pôde mais se conter, né? Sabendo que Jesus iria entrar à cidade de Jericó. Era o momento. Ele sabia que era o momento, que não tinha dúvida nenhuma. E que uma certeza ele carregava na alma, que ele precisava ver. Era isso que ele buscava. Ele não ousaria falar com Jesus. Ele queria ver. Ele sabia que era o momento dele. Então, sôfrego, com o suor álgido a escorrer em bagas, pôs-se a correr, perdendo até a postura de dignidade que a si mesmo se impunha. Seguiu correndo na direção da porta da cidade. Quantos de nós faríamos isso que Zaqueu fez por Jesus? Reflitamos. Nós que nos declaramos espíritas cristãos, faríamos isso que Zaqueu fez, né? De subir numa árvore para ver Jesus, de ter essa certeza. Ele queria ver apenas o mestre passar, ver. Ele se contentaria só com isso, porque ele tinha certeza que ele seria preenchido de amor. E aí, Amélia traz, né, gritos e exclamações espocavam em ovação ao estranho caminhante, que parecia envolto em diáfana claridade. Zaqueu se percebe gritando junto com o povo, ele em cima ali da árvore, né? E fala, né, como ele era lindo, como era belo, Rabi. Eis que de repente o Senhor estacou o passo junto ao sicômoro, a árvore, né? E fitou Zaqueu. Foi rápido. No entanto, naquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe perpassou fulminante pela tela do pensamento. Ele se reviu. Ele reviu toda a vida dele. Só de Jesus passar ali na frente dele. Zaqueu, falou o visitante sublime, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ah, não podia ser verdade. Não podia. Ele ficou ali, ele desejou sorrir, ele que desejou protestar, ele não podia fazer nada, ele ficou ali em choque, atônito, né? O cérebro parecia sofrer uma brasa viva a arder. Eram lágrimas que desciam dos olhos cansados e o coração estuava após tão longa solidão. A esposa, ele abraçada, chorava também. Então ele vai correndo para casa para preparar a casa dele. Né? Então ele foi na frente de Jesus e da comitiva do mestre, né? Dos discípulos. Então ele fica ali aguardando, mas ele teme, né? Que o Rabi não entre no seu lar, justamente por ele ser rico, né? Ele não se sente digno de hospedar, de ter essa honraria. E aí ele ouve alguém falando, Senhor, pernoitarás na casa desse publicano? Publicano, expôs a palavra aos ouvidos de Zaqueu. A marca insculpe no dorido e ansioso coração de Zaqueu, a dor em fogo. Isso poderia ter sido um gatilho, né? Ali minado a confiança dele. E aí ele fala na porta para Jesus. Senhor, Tartu medeia o arrecador das taxas. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se na alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Não pôde continuar, pois que lívido e afásico, momentaneamente foi dominado por inextricável comoção. Jesus sorriu, um riso leve e bom, como um hausto de amor.
Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí ela complementa com outras duas informações importantes, né? Que ali ficando na casa, Jesus narrou a inconfundível parábola das 10 minas, tomando como imagem preliminar o príncipe israelita Arquelau, que partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Zaqueu apequenou-se e engrandeceu-se, submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade. Contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. O texto termina aqui. Quantos ensinamentos, né? A solidão que ele passava, a busca interior que ele tinha, gigantesca, né? Então não julguemos, não olhemos o livro, né? Julguemos o livro pela capa. O fato dele ter tudo material não dizia, ele não tinha nada, mas ele tinha sede, ele tinha busca, ele era um homem bom. Ele se sentia sozinho, mas ele tinha planos, ele ajudava as pessoas, né? E assim que ele teve a oportunidade, ele foi ter com o mestre, ele buscou de verdade. Ele não se importou com as convenções, ele buscou. E olha, que não foi nenhuma transformação, foi apenas uma validação, porque a partir do momento que Jesus entra em sua casa, ele começa uma nova trajetória em sua vida. Ele tinha o potencial e ele soube usar os talentos que lhe foram confiados, a ponto de que anos e anos depois ele assume uma igreja para semear, para multiplicar a palavra do Mestre. Reflitamos. Uma ótima semana a todos. Até a próxima, se Deus quiser.